A paz do Senhor, meus amados irmãos. Meu nome é Antônio Januário. Venho mais uma vez trazer uma participação para a Escola Bíblica Dominical. A nossa lição é a lição de número 6, que será ministrada no dia 10 de maio de 2020. E esta tem o título A Condição dos Gentios sem Deus. Ela segue a meta do título do trimestre, que diz: A Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Observamos aqui a nossa lição da CPAD. O título: A Condição dos Gentios sem Deus. Textuário: Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Efésios capítulo 2, versículo 11. A verdade prática diz: outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros da promessa. O nosso texto bíblico está em Efésios, capítulo 2, versículo 11 e 12, e também Romanos, capítulo 4, versículo 12 e 14. Vamos ler todo o texto, que diz: Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Romanos 4, versículo 12, 13 e 14 diz: E fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Então temos lido os dois textos bíblicos de Efésios e Romanos. A nossa introdução diz: na presente lição veremos que o autor de Efésios lembra aos gentios de que antes da regeneração eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. Estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados quanto à promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Logo, estudaremos cada um desses aspectos. Primeiro ponto: chamados incircuncisão. E os itens: o conceito da circuncisão, o significado religioso da circuncisão, a circuncisão do coração,
e a circuncisão na nova aliança. 4 itens para este primeiro ponto. Então vamos. Na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como incircuncisos. O conceito de incircuncisão. Circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Era prescrito na lei como sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus. Gênesis 17, 10, 11. O procedimento era realizado no 8º dia de vida do nascido em Israel ou estrangeiros comprados a dinheiro. Em Gênesis 17, 12. Quem não era circuncidado era tido como incircunciso e, portanto, excluído da aliança. A circuncisão tornou-se um sinal que distinguia os judeus dos demais povos gentílicos. O segundo item, significado religioso da circuncisão. Seu significado religioso apontava para a santificação. Êxodo 19, 5 e 6. Como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada, a circuncisão simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido. Era algo tão sério que os judeus recusavam-se até mesmo a comer com os incircuncisos. Então, terceiro ponto, terceiro item, a circuncisão do coração. O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com uma ressalva: o sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. A boa nova que Paulo traz é a de que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa na carne, realizada pelos homens, mas a que foi feita no interior, a que é do coração, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Romanos 2, 29. Assim, em Cristo, o sinal de que pertence a Deus não é a circuncisão, nem a incircuncisão, mas sim o ser uma nova criatura. Item 4. A circuncisão na nova aliança. O assunto da circuncisão gerou discussões acaloradas entre os judeus e gentios. Gálatas 5, 2 e 3, Filipenses 3, 2. Em Antioquia, a questão ganhou muita dimensão, provocou intenso debate e culminou na convocação do primeiro concílio da Igreja em Jerusalém. A deliberação dos apóstolos sobre o assunto, sob orientação do Espírito Santo. Atos 15, 28 e 29, passou a enfatizar que na nova aliança a circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Filipenses 3 e 3. Temos lido o primeiro ponto, visto que o assunto é a circuncisão. Como temos aqui observado Gênesis 17, 10, versículo 11, versículo 12 e até o Gênesis 17, versículo 14, é onde nasceu a ideia da circuncisão. Deus
dar a circuncisão para Abraão, para que ele pudesse colocar como sinal na geração, naqueles que passaria a ser a descendência de Abraão. Seria um sinal que promovesse a diferença entre o povo da aliança com o povo que não fazia parte da aliança. Então Deus usa a circuncisão no prepúcio do recém-nascido hebreu, com o 8º dia de nascido. Era preciso que os pais fizessem então a cerimônia, um tratado com a presença de sacerdotes, e fosse então realizado a circuncisão, como já diz aqui a definição de circuncisão. A definição de circuncisão diz: seu significado religioso apontava para a santificação, como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada. A circuncisão simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido. Então esta era uma forma que Deus reservou como sinal para todo o povo descendente de Abraão. Este seria o sinal, um sinal na carne, porque assim como na carne Satanás estava sendo glorificado através das práticas idólatras que envolvia também a sexualidade, então Deus, para desfazer as obras do diabo, ele revela a Abraão este modelo para fazer do povo de Abraão um povo diferente. Mas vemos que o profeta Jeremias e também o profeta Oséias, como também Paulo, escrevendo aos Gálatas no capítulo 5, versículo 19, quando fala ali das obras da carne, as obras da carne continuaram a ser um grande problema para estas obras da lei. A circuncisão do povo hebreu não estava resolvendo o problema. Ficava como sendo simplesmente um sinal que ficou na memória e que para os hebreus bastasse ter um sinal, o sinal da circuncisão, que já estavam sendo separados e santificados. Para muitos hebreus, aquele sinal significava tudo, desde que tivesse o sinal da circuncisão.
e que, pelo testemunho de seus pais, era notório e observado que aquele ato foi praticado, então era um circunciso. Então a circuncisão representava para eles uma separação e uma diferença entre os povos. Mas o grande problema é que os mandamentos divinos com respeito à santificação não era observado. Então, prosseguiram praticando idolatria, muitas das vezes em Israel, continuaram na prostituição e muitas vezes Israel se desviou da presença de Deus, envolvendo com a idolatria, como no caso de Baal, nos dias de Acabe com Jezabel. Era esta o grande problema, que, apesar de ser um povo circuncidados, aquela circuncisão ficava só como sinal na carne, mas nada adiantaria, não estava adiantando. Então é por isso que Paulo, quando escreve a respeito deste problema da carne e falando sobre a santidade da lei, mas devido a esses questionamentos que Deus requeria do povo, com sinais na carne, que fizesse esse povo andar nos seus caminhos. Mas o povo enfraquecido se complica com a idolatria. Então, quando Paulo está falando concernente a essas dificuldades de Israel, com referência à lei que era pura, santa e boa, mas que veio a enfermar-se por causa da carne. Então, por causa da carne, por quê? Por causa destes sinais da circuncisão. Então o povo pensa que por ter um sinal já é filho de Abraão, já são herdeiros da justiça, mas não precisavam esforçar por se manter santos na presença de Deus. E Deus havia dito: sede santo, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Então, não só o sinal na carne, mas Deus queria que cumprissem com responsabilidade sobre o que aquele sinal apontava. Apontava para uma aliança, uma separação, uma santificação. Então não bastava ter o sinal se não tivesse santificação, por ser um povo separado, mas não ter santidade. Então o sinal agora faz com que haja uma necessidade
de que Deus promovesse meios para que a humanidade reconhecesse que o Todo-Poderoso exigia a santificação do povo, mas esse povo, com os sinais que eram evidências da notória santificação, não era vista no povo. Então a santificação era simplesmente anunciada, requerida, e muitas das vezes aquele povo repreendido, sendo entregue a seus inimigos, mas não tinham forças, era a carne enfermando a lei, porque tinha uma junção. Quando Deus fala sobre santificação para o povo, e quando o sinal estava na carne do povo, era como Deus está fazendo uma junção. E aí quando Paulo olha, tem uma visão a respeito deste foco, ele deixa inscrito que a lei era pura, era santa, era boa, mas veio a enfermar-se por causa da carne. Então, por isto que a igreja não tem nenhum compromisso com as obras da lei. Então, é por isso que nós vamos ver Paulo aos Gálatas no capítulo 2, versículo 3. Ali Paulo está, ele recusa, ele deixa ali uma palavra com referência a Tito, que era um obreiro auxiliar de Paulo, sendo gentil, sendo esse filho de gregos, mas que agora estava com liberdade de cooperar na obra, junto com Paulo. Paulo usa Tito e também Timóteo. Timóteo era filho de uma judia, com um pai grego. Então Paulo foi preciso, por causa dos legalistas judeus, que estava presente na igreja naqueles dias e que fazia uma força, uma manifestação para que a igreja tivesse comprometimento com a circuncisão. Então a circuncisão era forçado a entrar para dentro da igreja, por quê? Porque a igreja estava composta de uma maioria de crentes judeus. Eram pessoas que estavam vindo do judaísmo. A igreja sofria uma transição neste tempo. Então, como sendo Timóteo filho de uma judia e de pai grego, ainda não tinha sido circuncidado. Então foi preciso de Paulo circuncidar Timóteo para que pudesse ter uma certa liberdade de estar evangelizando, ensinando e promovendo o crescimento da igreja. Então Paulo ele usa Timóteo
como também Tito, para fazer uma pacificação e levar a igreja a ter uma observação de que, como sendo Tito de família grega, não tendo nenhum parentesco com o judaísmo, com os judeus, e sendo Tito usado por Deus para a grande obra na igreja, então era um tempo e um momento oportuno para que Paulo usasse Tito, que não precisasse ser circuncidado, como também usar Paulo, que, segundo a visão dos legalistas da igreja, tinha que ser circuncidado porque era de mãe judia, visto que o pai era grego. Então esse era o problema que circulava na igreja primitiva. Dificuldades que leva Paulo até mesmo a repreender a Pedro. Pedro, em Gálatas capítulo 2, todo o capítulo, quando estudamos todo o capítulo, é observado que Paulo precisou repreender Pedro, porque Pedro era o pastor da igreja da circuncisão. Pedro ainda estava preso na circuncisão, visto que ele era pastor da igreja de Jerusalém. Agora, quando ele visita Antioquia, e Paulo observa o comportamento de Pedro, porque quando Pedro está próximo de judeus, ele se comportava como judeu. Mas quando estava mais próximo dos crentes gregos da Antioquia, ele se mostrava um comportamento diferente. Então Paulo observa e ele não acha isso bom e ele repreende Pedro. Porque a postura de Pedro como pastor deveria ser diferente, porque ele se mostrava fraco quando liberto por Cristo, dotado de uma maturidade para o cargo que ele exercia, para a função que ele trabalhava, e se mostrando fraco diante daqueles que estava tendo como um cargo da lei, colocando sobre os ombros da igreja e dos novos convertidos a obrigação de continuar guardando obras da lei. Porque quando se guarda as obras da lei, é como estar cancelando o sacrifício de Cristo. Porque somente Cristo cumpriu toda a lei. Então os fatos da circuncisão começam com Abraão. Abraão é chamado por Deus e para ter uma diferença nas nações, a sua descendência precisava ser circuncidada. Todo macho, aos 8 dias de nascido, tinha que passar pela circuncisão. Então, a circuncisão ficou sendo como era algo que, na verdade, Deus
passou a cobrar daqueles que eram chamados para que pudesse resolver, pudesse trabalhar em uma tarefa, no caso de Moisés. Moisés, quando é chamado para libertar o povo de Israel, ele fala com Jetro, com seu sogro, a respeito daquela missão. E ele precisa ir para libertar o povo. Então, a palavra de Deus diz em Êxodo capítulo 4, versículo 23 e 25, que quando estavam indo Zípora e Moisés, Zípora a esposa, então o texto ali é um pouco precipitado em dar informações, mas houve um parecer que Deus queria matar Moisés ou queria matar o filho de Moisés com Zípora. Então aparece uma precipitação no texto, de forma que tem uma dificuldade, não se sabe se Deus está querendo matar Moisés ou matar o filho de Moisés, pelo motivo de eles estarem indo para uma libertação, sem que o filho, que já havia passado meses o seu nascimento, e ele não tinha sido circuncidado ainda. Então, quando observa que Deus estava ali querendo matar alguém, não se sabe se é Moisés ou se é o filho de Moisés, mas Deus queria matar alguém naquele momento, porque Deus estava lembrando do primogênito de Faraó, porque Deus mataria o primogênito de Faraó se por acaso Faraó não liberasse o povo para sair. Era uma das obras que Deus estaria fazendo no Egito. Só que quando Deus está falando com memória sobre o Egito, e ele volta sua atenção para Moisés, Zípora e seu filho, é observado por Deus que aquele filho de Moisés não tinha sido circuncidado. Então, nesse momento, o texto de Êxodo 4, 23 a 25 diz que em uma estalagem Deus queria matar alguém. É interessante quando a gente observa estas passagens nas Escrituras, porque muitas das vezes, em muitas situações, há um parecer que estamos preocupados com o que Deus vai fazer no mundo, com o mundo, lá fora. E esquecemos que temos um compromisso a cumprir, a praticar. E pensamos que, porque tomamos conhecimento da história divina, história do Calvário, temos esperança do céu, mas não nos cabe responsabilizar com
aquilo que nos é ensinado. Então era isto que Deus estava cobrando de Moisés com sua família. Então, nesse momento, quando eles vê que vai morrer alguém, Zípora entende o que era necessário fazer e ela toma uma pedra aguda e circuncida o seu filho. E aí aplacou a ira de Deus. Então, quando a ira de Deus é aplacada, ela diz para Moisés, de forma enrancuda, que ela está agora chamando Moisés de marido sanguinário. Por quê? Porque estava havendo ali um confronto de ideias, porque para os povos midianitas, a circuncisão, segundo os historiadores, a circuncisão dos midianitas era na idade de puberdade do adolescente, enquanto que para o hebreu era no 8º dia. Então vejamos que quando se trata de fazer a obra de Deus, é preciso estar analisando e ver o que é de ser feito com prudência, com decência, com ordem, porque a obra de Deus exige que seus tratados sejam com ordens, com respeito. É observado também que no caso de Timóteo, ele já não é mais uma criança, visto que ele havia conhecido Cristo, compreendido o Evangelho, formado com sua avó Loide, sua mãe Eunice, que eram cristãs, sabedoras da verdade em Cristo. É claro que aprenderam com Paulo, mas Paulo fica distante de Timóteo por uma temporada. E quando ele volta, Timóteo já está jovem, formado. Interessante que na vida de Timóteo ele se mostra flexível a Paulo. Ele não coloca dificuldade. Se é preciso fazer algo para que a obra de Deus ganhe um avanço, prossiga, então que se faça. Então Timóteo se mostra flexível para Paulo, ele está pronto, ele está se dando aos interesses espirituais. Por quê? Porque Paulo via que se não circuncidasse Timóteo, era uma barreira, porque muitos dos legalistas estavam prontos para causar transtornos, colocar impedimento
Então, não era pecado circuncidar, fazia parte da tradição, mas não era casos necessário para a salvação, como os legalistas falavam para a igreja. Então, visto que não era casos de salvação, mas que também não era um pecado ser circuncidado, então Timóteo foi circuncidado para que houvesse uma calma na mente dos legalistas e eles não tivessem isto como uma brecha para levantarem contra Paulo e contra o ministério de Tito com Timóteo. Então, interessante isso para nossa meditação. Ponto 2. Estranhos ao concerto da promessa. Nessa parte, o apóstolo Paulo aponta a situação dos gentios. Naquele tempo eram estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos ao concerto da promessa. Uma vida sem Cristo. Ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória que, naquele tempo, isto é, antes da regeneração, eles viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. Então, o paganismo predominava, visto que estavam desligados de Israel e ainda no paganismo. Item 2. Separados da comunidade de Israel, ainda no versículo 12, o apóstolo salienta a desvantagem de os gentios não pertencerem à comunidade de Israel. Eles estavam excluídos não só dos símbolos externos, mas também não fazia parte do povo escolhido. Então, e consequentemente não podiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão, Romanos 9:4. A constatação cruel era a de que Deus não havia de se revelado aos gentios, pois a chamada divina fora feita somente a Abraão e sua descendência. Então observamos. Nessa expectativa, a lei e as promessas pertenciam somente aos judeus. O terceiro item diz: alienados aos pactos da promessa. Alienados significa separados, não ter uma aliança. Então, alienados, às vezes é entendido como faz parte, mas aqui é o oposto. Alienados é aqueles que estão desligados. Uma vez separados da comunidade de Israel, os gentios desconheciam totalmente os vários pactos que Deus estabelecera com os patriarcas israelitas. Esses pactos giravam em torno da grande promessa do advento do Messias. Dentre eles, o pacto abraâmico, o pacto davídico. Esses pactos eram reiterações da promessa messiânica. Vamos no ponto 3 para nós. Sem esperança e sem Deus no mundo. Sem esperança e sem Deus. Agora Paulo passa a descrever a situação dos gentios que viviam não tendo esperança e sem Deus no mundo. A palavra esperança traz a ideia de confiança, e nas Escrituras seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas.
podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança por causa da parte da filosofia grega que descartava a possibilidade de uma vida além túmulo e que, consequentemente, pudesse ser ditosa além dessa questão, embora Deus tivesse decretado incluir os gentios no plano da salvação, eles mesmos ignoravam essa promessa e por isso não tinham em que sustentar qualquer esperança. Interessante essa posição do nosso comentarista, visto que o próprio povo gentil, suas ideologias é que não havia nenhuma esperança após o túmulo, né? Então, já era decretada por eles mesmos uma sentença de desesperança. Então, por isso Paulo fala, como a esperança é a âncora para a alma, os gentios desprovidos dela padeciam de medo e incertezas. Hebreus 6, 18 e 19. E 2 Coríntios 7, 10. Por conseguinte, a falta de esperança e de paz revela a ausência de Deus. Sem Deus no mundo. A expressão sem Deus não significa que os gentios não se viam ou não acreditavam numa divindade. Ao contrário, eles eram politeístas, idólatras, pois acreditavam e adoravam a muitos deuses. Assim, por meio de seu paganismo, estavam alienados do Deus que havia se revelado a Israel. Isso significa dizer que suas vidas eram regidas pela falsa ideia de divindades pagãs que as mantinham escravizadas em densas trevas espirituais. Vamos ler aqui a conclusão. No outro tempo éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus, separados de Cristo e de Israel. Vivíamos alienados ao concerto da promessa, desesperançados e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluiu-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o seu santo nome para sempre. Temos terminado de ler toda a lição, o comentário também, e então, sendo assim, é necessário compreender que as obras da lei não servem para justificação e salvação, e que a nossa salvação e justificação e regeneração é apenas em Cristo. Ele é o único intermediário entre Deus e os homens. Sua palavra, o Santo Evangelho, são bases que pode explicar a nossa esperança, a nossa vocação, e um dia Ele voltará. E somente Ele pode salvar o homem. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando e não falte a escola bíblica dominical. Deus te abençoe.